Olá, Plural Entrevistas, segunda edição no ar, e o tempo continua um pouco instável ainda em Santa Rosa. Já deu uma chuvinha, pela manhã estava uma neblina densa que se dissipou, né, levando menos perigo ao trânsito, principalmente para quem vai trafegar pelas rodovias. 19 graus é a temperatura agora em Santa Rosa, a previsão ainda é de chuva para todo o dia de hoje. A sensação térmica nesse momento é de 20 graus, 19 é a temperatura e a umidade relativa do ar em 98%. A Unijuí está em festa, é isso mesmo. 30 anos de universidade aqui em Santa Rosa. Esse é o nosso tema, a nossa pauta de hoje do Plural Entrevistas, segunda edição que está começando agora. Unijuí forma pessoas, forma cidadãos para um futuro melhor. São várias profissões que a Unijuí tem seus professores muito bem formados para trazer à região o desenvolvimento através da educação, através das profissões. 30 anos de Unijuí que colaborou e colabora e vai colaborar ainda mais para o desenvolvimento de Santa Rosa e da região. Unijuí em Santa Rosa, Unijuí em Ijuí. Mas hoje estou recebendo aqui o pró-reitor do campus Santa Rosa, Marcos Paulo Scherer. E eu quero aproveitar, antes de começar a minha conversa aqui com o Marcos Paulo Scherer, que vai fazer todo um balanço para a gente e trazer um pouco da história da Unijuí aqui no programa Plural Entrevistas, eu quero parabenizar também dois outros reitores da qual eu tive contato desde quando cheguei a Santa Rosa, fazendo justiça ao trabalho que eles fizeram quando estiveram também à frente da Unijuí, fazendo um belíssimo trabalho como o Marcos Paulo Scherer faz hoje. Quero parabenizar aqui pelos 30 anos Pedro Bittenbender, que foi pró-reitor da Unijuí. Tivemos muitos contatos, muitas entrevistas quando ele era pró-reitor. Seu Pedro Bittenbender, eu externo esse parabéns também ao senhor. Também, claro, Ariosto Sparenberger, grande Ariosto, já esteve aqui na bancada do Portal Plural. Também parabenizo o senhor por esta conquista da Unijuí em completar mais um ano. De muitos, 30 é só o começo. É uma jovem senhora, jovem, que tem muito ainda a oferecer para a cidade de Santa Rosa. Então, a Ariosto Sparenberger e a Pedro Bittenbender, os dois reitores que eu tive contato antes do Paulo Marcos Scherer, parabéns a vocês também e a você, Marcos Paulo Scherer. Pelos 30 anos, eu tenho que fazer essa justiça a eles, ao Ariosto Sparenberger e ao Pedro Bittenbender, porque sempre foram muito gentis com a imprensa durante o tempo em que estiveram frente à reitoria, à pró-reitoria da Unijuí. Bom dia. Bom dia, Silvio Brasil, bom dia a todos os nossos ouvintes e web espectadores. Aí que nos assistem também, né? De fato, Silvio, bem lembrado, né? Eu acho que essa é a parte mais importante do que nós vamos falar hoje, que são as pessoas que fizeram isso, né? Esse movimento todo. Eu só estou na Unijuí há um ano e pouco, né? Eu antes trabalhei em outra instituição, fiz várias outras atividades e, por fim, acabei agora ingressando no quadro aí da Unijuí, também fazendo parte desse time, desse grupo, né? Reforçando um pouco mais essa equipe toda que já vinha trabalhando nesses 29 anos, então, completando agora no sábado, dia 6 de junho, 30 anos deste movimento universitário, né? O professor Ariosto, que me antecedeu, professor Pedro, por quem eu tenho também uma grande admiração, são grandes profissionais, mas também tivemos outros bons profissionais antes aí. Claro. A professora Ingrid Bozeto, que foi pró-reitora do Campo Santa Rosa também, e o professor Cláudio Hoffler, que hoje está lá no IFAR também, foi pró-reitor da universidade, e tivemos outros ainda na década de 90 ali, porque a Unijuí, ela é a universidade regional do noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Esse é o nome dessa universidade, né, Silvio? E ela surgiu há 64 anos, vai completar 64 anos, lá em Ijuí. Ela nasceu em Ijuí como uma universidade comunitária, era na época uma faculdade, né? Talvez uma das primeiras instituições de ensino superior de toda essa grande região
Noroeste, porque depois as instituições comunitárias aqui da nossa região, a FEMA, o CETREM, também instituíram cursos superiores, porque até então eles tinham só cursos de educação infantil e ensino médio, né? Então, até o ensino médio. Depois, então, eles acabaram incrementando aí com cursos superiores. Mas a universidade, ela se tornou universidade mesmo em 87. 1987 foi que a faculdade de Ijuí se tornou a universidade regional. E a partir de 1990, 3 anos a seguir, ela acabou vindo para Santa Rosa. E aí é importante a gente resgatar essa história, Silvio, porque foi a comunidade de Santa Rosa, os empresários, as lideranças comunitárias, os políticos da época. O prefeito Vicini sempre fala que ele foi um dos precursores ali, junto com um grupo de pessoas e de lideranças, né? Empresários aí da família Carpenedo, seu Pedro, seu Valdir, e outros, o Lawrence também já era na época da comunidade, das lideranças jovens aí da comunidade, o seu Herberto Werner. Eu nem posso falar todos os nomes, porque senão a gente vai falar, vai com certeza esquecer alguém, né? Mas foram muitas lideranças que foram até Ijuí e convidaram essa instituição, que lá ela surgiu e nasceu a partir dos freis capuchinhos, né? E aqui em Santa Rosa tinha a faculdade salesiana. Então, como era ambas da mesma, digamos, da mesma linha, né, católica, a comunidade daqui foi a Ijuí e disse, olha, quem sabe vocês vêm e assumem a faculdade Dom Bosco, porque os salesianos estão querendo retirar essa formação superior, né, do colégio, que era junto na época com o colégio Dom Bosco. Havia um interesse, então, dos salesianos de mudar essa estrutura e não oferecer mais cursos superiores. E aí essa foi uma preocupação aqui na comunidade regional, porque se preocupava, mas onde é que os nossos filhos vão estudar? Aonde as pessoas vão poder fazer uma faculdade se não tivermos mais curso superior aqui na região, né? E logo em seguida também a FEMA daí começou com cursos superiores, mas naquela ocasião se queria uma instituição que pudesse vir assim com um pouco mais de volume, de ofertas, né? Que pudesse vir com uma estrutura já um pouco maior de pesquisa, de tecnologia, de inovação, tanto que logo depois da vinda da Unijuí para Santa Rosa, da Universidade Regional instalar um campus aqui em Santa Rosa, se começou a trabalhar com o polo tecnológico, que foi aquela estrutura construída atrás do Parque de Exposições e que Sim. hoje está cedido para empreendedores desenvolverem seus negócios lá, como uma espécie de pós-incubação, né? Então, naquela época, lá em 1990, a Unijuí, a Universidade Regional, apelidada de Unijuí porque nasceu em Ijuí, Unijuí, né, nascida em Ijuí, veio então para Santa Rosa e assumiu a estrutura do Colégio Dom Bosco na parte do ensino superior. Passados 10 anos, a universidade conseguiu capitalizar-se e construir uma sede própria, construir a sua estrutura lá no campus que hoje funciona a Universidade Regional, lá na RS 344, né? E agora, passados mais 20 anos, aí nós estamos na iminência de iniciar mais um investimento lá, que também vai beneficiar a comunidade, que é o segundo maior investimento do campus, né? Será um ginásio esportivo, nós vamos começar uma primeira etapa, posteriormente vamos buscar recurso para uma segunda etapa, para a construção de um ginásio esportivo que vai servir, então, para a comunidade também praticar esportes e realizar eventos, etc., né? Então, a Unijuí está aqui, nesses 30 anos, atendendo às necessidades e os anseios, aquilo que a comunidade tanto queria, e é por isso que a gente se diz sempre uma instituição da comunidade. Olha, eu sabendo, né, nós fechamos essa pauta com o Marcos Paulo Scherer, e eu sei que o Marcos Paulo Scherer tem profundo conhecimento da Unijuí, né, mas só para relatar que um fato que me chamou a atenção, Marcos, foi que no ano de 1969, né, a então faculdade, ela passa a integrar toda a estrutura da faculdade para a FIDENE, né, para a Fundação de Integração, Desenvolvimento e Educação do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, a FIDENE, que é hoje mantenedora da universidade. É a mantenedora, então, ela é uma instituição comunitária, né? A FIDENE, ela é uma fundação da comunidade regional do Noroeste, né, que congrega toda essa grande região Noroeste, que pega de Ijuí para cá, de Panambi para cá, né, e na fundação
de integração regional para o desenvolvimento, que é esse o grande fundamento, a grande razão de existir dessa instituição, é essa promoção, esse desenvolvimento regional. Na Fidene, Silvio, na fundação, tem assento, tem cadeira, tem espaço para decisão, para voto, várias lideranças aqui de Santa Rosa, né? O prefeito municipal, o presidente da Câmara Municipal, presidente do Cored, vice-presidente do Cored e até secretaria do Cored. Então, e ainda outras, né? São várias pessoas que compõem essa fundação regional, que é a mantenedora, que mantém financeiramente a universidade regional. E a universidade regional, assim como a fundação, elas sobrevivem e elas se mantêm a partir do que elas arrecadam na própria comunidade. Então, por isso que a gente diz que ela é uma instituição pública, porque é da comunidade, é de todos, é do público, ela não tem um dono, ela não visa lucro, então ela é pública, não estatal, porque ela não usa recurso do Estado. Ela é pública porque é do povo, mas é do povo e utiliza do próprio recurso das pessoas que contribuem com a sua subsistência. Uhum. Explica melhor isso. Olha... Vamos explicar direitinho, então, né, para as pessoas entenderem. É bem interessante isso, Silvio. É simples, ela depende de alunos para poder se as manter. Pessoas que vão lá estudar, elas pagam uma mensalidade. A partir dessa mensalidade, a universidade arrecada esse recurso e redistribui na sua estrutura. Então, contrata professores, que é o custo mais elevado que tem numa instituição de ensino hoje. Em qualquer instituição, seja ela essencialmente privada, pode ser de um empresário, de um proprietário que institui uma escola de ensino superior. Isso no Brasil é possível. Tem pouco na nossa região, mas são as EAD, né? As instituições de EAD que estão aqui em Santa Rosa hoje, que só tem o EAD aqui em Santa Rosa, normalmente estas são instituições essencialmente privadas. Tem um dono, e esse dono instala polos EAD e arrecada com isso o dinheiro e leva para São Paulo, leva para o Paraná, e lá eles fazem fortunas, né? Então essas instituições EAD que vêm de fora, normalmente elas são privadas, e aí é diferente de uma comunitária. A comunitária também cobra mensalidade para que ela possa, com essa mensalidade, manter a sua estrutura, contratar professores, funcionários, a estrutura toda de operacional, né? Veículo, prédio, precisa reformar, precisa melhorar alguma coisa, tem que tirar da própria arrecadação. Então, às vezes é difícil, as pessoas cobram, né, da universidade, por que a Unijuí não investe, por que a Unijuí não constrói, por que a Unijuí não reforma, por que a Unijuí não amplia? Porque para qualquer coisa que a Unijuí for fazer, ela depende da comunidade. É do recurso da própria comunidade, é da fundação comunitária que vai sair o recurso para fazer. Então é diferente tu falar de uma instituição, é como o Hospital Vida e Saúde. O Hospital Vida e Saúde é da comunidade. Ele não tem um proprietário, um dono. Ele não visa lucro. O hospital presta serviço e com o dinheiro que ele recebe pelo serviço prestado, ele reinveste na própria estrutura. Ninguém ganha dinheiro com isso. É só para manter a estrutura e prestar o serviço, porque foi a comunidade que fundou esse hospital, é uma sociedade da comunidade. Ninguém é dono e ninguém tira resultado com isso. Assim, na educação, fazendo um comparativo, talvez mal comparando, né? Cada um na sua área, mas fazendo um comparativo é assim que é a universidade comunitária. E assim também são as outras instituições que nós temos de ensino superior aqui na região, como a CETREM, a FAOR e a própria FEMA, né? São instituições da comunidade que arrecadam nas mensalidades e daí bancam a sua estrutura. E assim a gente oferece, Silvio, aquilo que a comunidade vem pedir. Então, assim, o que acontece às vezes? As pessoas me perguntam, mas professor Marcos, por que não a Unijuí não coloca um curso de odontologia em Santa Rosa? Não tem problema nenhum, a Unijuí pode colocar o curso de odontologia e não seria impossível que isso acontecesse. Mas a gente precisa ter a certeza de que a comunidade vai fazer esse curso de odontologia. E aí quando a gente faz pesquisa e observa outros cursos aqui na região, a gente vê que não tem tanta demanda. Aí tu vai investir um valor significativo dessa receita que a gente arrecada na comunidade com as mensalidades e vai investir num curso que daqui a pouco não vai ter muito aluno. E um custo é alto para fazer um curso desses, né?
E aí a gente não tem demanda e não tem aluno, e aí o que acontece, né? Isso compromete a saúde financeira da instituição. Mesmo porque cada curso tem que se pagar, né? Tem que se pagar, Tem que se exatamente. E daí tu vai ter uma mensalidade de 5, 6, 7 mil reais e talvez não vai ter condições de pagar isso, né? E aí dizem, mas por que a Unijuí não barateia o seu valor da mensalidade? Porque ela não consegue, ela precisa arrecadar o que precisa para manter a estrutura. Um curso de medicina hoje, qual é a mensalidade de um curso de medicina hoje na Unijuí? Varia um pouco, Silvio. Hoje, o curso de medicina está sendo ofertado em Ijuí, né? Por enquanto. Por enquanto, a gente tem só em Ijuí, mas de repente, no futuro, a gente poderia pensar, né? Em ampliar essa atuação na região. Mas por enquanto é em Ijuí. Que é um curso novo da É um Unijuí, curso né? novo, começou ano passado também. Ano passado, exatamente. Né? Por isso que eu estou perguntando. Isso, e daí assim, o valor da mensalidade varia um pouco dependendo do semestre, entre 7 a 9 mil reais. Em alguns semestres começa com 7, vai para 8, outros é 9, vai depender um pouco da estrutura que vai ser demandada durante o curso. E aí eu quero que você responda a pergunta que as pessoas fazem: por que não baratear um pouco a mensalidade? Um curso de medicina entre 7 e 9 mil reais. Se for colocar na ponta do lápis, né, quem sai de Santa Rosa para ir a Ijuí fazer um curso de medicina, quem sai de Porto Lucena, quem sai de Horizontina para fazer um curso de medicina na Ijuí, no mínimo vai precisar estar mais próximo da universidade. E aí tem um gasto a mais, vai chegar em torno de 12 mil reais por mês o gasto para o investimento. É possível ir daqui, né, todo dia. Tem todo professores dia. Que vão todo dia dar aula lá e voltam, né? Morar para pode também. Até mesmo pelas pesquisas. Daí tem um custo a mais, sim. Né? Então tem um custo a mais. Mas assim, tem um investimento a mais. Aí você pode responder aquela pergunta. Sim, o problema, Silvio, é que o custo para uma instituição manter e primeiro investir para construir um laboratório, 2, 3, 4, os espaços que a gente precisa ter e os ambientes preparados para um curso de medicina e o próprio material que é utilizado nas aulas, nos laboratórios, isso tudo custa muito caro. E por isso que não tem mais cursos também, né? Por isso que não é qualquer instituição que consegue colocar um curso de medicina. Porque o custo é milhões, é coisa assim de 15, 20 milhões de reais. É estratosférico, para falar a verdade. É muito caro para tu poder ter prédio, laboratório, equipamento, materiais, os insumos que precisa para as aulas. Contratar pessoas qualificadas profissionais, veja que para ministrar os cursos. Tem que ser médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, profissionais da área da saúde que normalmente são bem remunerados pelo mercado. Então, para tu tirar esse profissional de um hospital para vir para uma sala de aula trabalhar, tu tem que remunerar bem, pagar bem esse cara, né? Então, não é qualquer profissional também que aceita dar aula nisso, né? Nessas áreas. Então, isso acaba encarecendo bastante o custo de um curso de medicina, por isso que medicina custa tão caro no Brasil inteiro. E o nosso valor ainda é um pouco mais baixo do que PUC, Unicinos e outras universidades que têm curso de medicina. Nós estamos com um valor um pouquinho abaixo, mas muito próximo, porque não tem muita mágica para fazer, não tem muita magia. É mais ou menos o parâmetro de cursos do Brasil. É que quando se fala em curso, vou fazer medicina na Unijuí, por exemplo. A Unijuí é a nossa universidade hoje que a gente está discutindo aqui e parabenizando pelos 30 anos aqui em Santa Rosa. Gostaria de fazer medicina, mas não dá, porque a Unijuí está com uma mensalidade altíssima. Quando a pessoa fala isso, ela não pensa, ela não volta, né, no seu raciocínio dizendo o seguinte: toda a estrutura que precisa. O professor altamente capacitado. Isso. Porque aqueles alunos não vão trabalhar com uma máquina. Eles vão trabalhar com seres humanos. Vidas humanas. Né? Que é uma máquina que se pifar não tem volta. Isso aí. Tá? Não adianta. Se pifar, morreu a máquina, não adianta trocar motor, não adianta nada, porque morreu. Não volta mais. Então, assim, é necessário ter um grupo muito qualificado, muito especializado. E isso requer o quê? Investimentos. E esses investimentos, eles acabam refletindo aonde? Na mensalidade. Então a gente sabe, Silvio, que é um valor alto, lógico que é alto, né? Por isso que são poucas pessoas que conseguem cursar a faculdade de medicina particular, no caso de uma universidade que exige mensalidade, né? Que não seja uma universidade pública, essencialmente pública, né? Mas as comunitárias, elas tentam fazer o possível para tentar reduzir o máximo. Se a gente pudesse, Silvio, fazer 100 pila, 200 pila a mensalidade, pode ter certeza que nós faríamos. Se nós pudéssemos ter 10 mil estudantes, nós teríamos. Não seria problema para a universidade comunitária como a nossa. Quanto mais baixo o valor, seria melhor para nós. Nós teríamos mais alunos, a gente tem certeza disso. Só que o problema é que a gente chega numa equação que se torna inviável. A gente precisa estabelecer um custo, o custo que é o custo para fazer,
e aí diluir pelas 50 vagas que são oferecidas. E aí a gente percebe o quanto a Unijuí se desdobra para fazer o desenvolvimento de uma cidade, de uma região com novas profissões, como a medicina, que é um curso recente, formando profissionais que estarão trabalhando em várias partes do país, porque não é só para trabalhar aqui na região, né? Não é. Eu já encontrei profissionais que foram formados na Unijuí, por exemplo, em outras áreas, trabalhando em Florianópolis. Isso aí, Silvio. Tá. Nós temos mais de 5 mil, 6 mil, eu não tenho bem certo o número, mas certamente é mais de 5 mil profissionais que já foram formados pela universidade aqui em Santa Rosa, nesses 30 anos, e que hoje desenvolvem a nossa cidade, a região e o país, como você disse. Nós temos lideranças aqui de Santa Rosa que são hoje donos de empresas, que são profissionais políticos, profissionais das escolas, profissionais das instituições comunitárias. Eu mesmo, por exemplo, me formei pela Unijuí, né? Eu sou formado lá em 2007, eu me formei no curso do Direito, né? Abri meu escritório, sou advogado, ainda sou advogado, atuo de vez em quando em algumas causas. Você consegue atuar? Eventualmente, quando eu consigo, né, Silvio? Não é sempre, não tem incompatibilidade, já me perguntaram muitas vezes isso, né? Tem incompatibilidade, não tem no meu contrato qualquer impedimento de que eu possa exercer minha profissão, mas eu procuro me dedicar muito mais nesse momento à reitoria, à pró-reitoria, né, à pró-reitoria desse campus, porque eu entendo que há uma responsabilidade também desse profissional, né, dessa função, para atender essa demanda da comunidade, Silvio, porque a universidade, como eu disse, quem está de parabéns não é o pró-reitor, não são as pessoas que trabalham, os professores, os funcionários que fazem essa instituição acontecer. Sim, estão todos de parabéns, obviamente, mas a comunidade está de parabéns, Silvio, porque é a comunidade que comemora esses 30 anos dessa instituição aqui em Santa Rosa. Bom, a Unijuí tem várias datas importantes na sua história. Tá? Ontem eu estava, inclusive, porque nós que somos âncoras e apresentadores, a gente se prepara para fazer uma entrevista. Não adianta chegar aqui e chamar o Marcos Paulo Scherer, não ter argumento nenhum para fazer perguntas a ele. Nós estudamos também, a gente estuda bastante. Ele sabe disso. Parabéns. Né? Quando ele vai dar uma palestra, o que você faz? Estuda antes. Estuda antes, né? Bastante. E ontem, olhando as datas importantes da Unijuí, que são várias, né? Desde a criação, no dia 26 de março de 1956, tem uma data que foi de fundamental importância para a Unijuí, que vai completar 35 anos no próximo dia 28 de junho. Tá? A Unijuí, no dia 6 de junho, completou 30 anos em Santa Rosa. Tá certo? No próximo dia 28 de junho, a Unijuí vai completar 35 anos de uma grande conquista. Qual foi? O reconhecimento da Unijuí como universidade pelo Ministério da Educação, com o primeiro campus em Ijuí. Isso aí. Na época, então, ela deixou de ser faculdade e se tornou universidade. E vai fazer 35 anos no próximo dia 28. Isso aí. Então, essa data também é importante porque nós até então não tínhamos nenhuma outra universidade na grande região, né? Foi também mais ou menos nessa época que a URI se tornou Universidade Regional Integrada, mas daí era lá em Erechim. E a URI também abriu um campus em Santo Ângelo. E daí, naquela época, a Unijuí então se tornou Unijuí, se tornou Universidade Regional de Ijuí, né? Do Noroeste, aliás, a partir de Ijuí se tornou Unijuí. E aí veio também para Santa Rosa essa Universidade Regional. Então nós temos a Universidade Regional em Ijuí, Santa Rosa, Três Passos e Panambi. São os 4 campi da Universidade Regional do Noroeste, assim como depois surgiu então a URI, que veio de Erechim a Santo Ângelo. Mas então, lá naquela ocasião, há 35 anos atrás, não existia outra universidade aqui na grande região, era só essa, né? E por isso que Santa Rosa, querendo ter também um campus universitário, querendo ter uma universidade, foi em busca da Universidade Regional do Noroeste e trouxe para Santa Rosa uma unidade, então, dessa instituição que juntou aqui com Dom Bosco e virou a Universidade Regional de Santa Rosa. Eu citei 2 pessoas antes de iniciarmos a entrevista com Marcos Paulo Scherer, professor Pedro Bittenbender e professor Ariosto Sparenberger. Essas 2 pessoas representam... Ele falou, o professor Cláudio Hoffler também. Professor, eu tenho uma estima imensa pelo senhor, né, porque tive um contato muito grande com o Hoffler quando do Instituto Federal Farroupilha.
né? Tivemos um grande contato. Desculpa eu não estar citando o seu nome, mas é que nas emissoras, eu cheguei em Santa Rosa em 2008, final de 2008, começo de 2009, né? Então eu tive mais contato com essas duas pessoas, sim, que eu estou citando, mas respeitosamente, professor Claudio Hofer, eu também tenho uma grande estima pelo senhor e parabéns também pelo trabalho que com certeza o senhor realizou de uma forma maravilhosa dentro da Unijuí. Não quero fazer injustiça a ninguém, mas citei essas duas pessoas que representaram e muito. Por exemplo, na época do Ariosto Sparenberger, tá, que já acontecia, se eu não me engano, eu não quero cometer injustiça, já acontecia também na época do professor Pedro Bittenbender, que eu, inclusive, eu entrava em contato com a Unijuí, fazendo a seguinte pergunta: quando eu cheguei em Santa Rosa, as pesquisas de mercado, as pesquisas de campo, né? Que é a Unijuí. Eu não recebi mais, Marcos Paulo Scherer, eu não sei se devido a essa onda, mas eu quero falar antes do Coronas, eu não sei se a Unijuí continua realizando essas pesquisas que eram muito bem feitas e que serviam de parâmetro, sabe, para datas importantes de Santa Rosa pela movimentação do mercado. A Unijuí tinha essa parcela, tá, de contribuição com essas pesquisas que é de fundamental importância para a movimentação do mercado na cidade. Muito boa a tua pergunta, Silvio, muito oportuna também para a gente poder falar um pouquinho mais do que representa ser universidade. O que diferencia uma universidade de uma outra instituição, seja centro universitário ou faculdade, né? Porque a universidade, ela assume, há 35 anos atrás, como você mencionou, quando ela se torna universidade, ela assume um compromisso muito maior com aquilo que ela faz para a comunidade. Enquanto uma faculdade tem o compromisso de formar pessoas com cursos de graduação ou até de pós-graduação, a universidade, ela assume um compromisso para que ela se torne universidade e para que ela tenha uma certa autonomia um pouquinho maior nas suas ações, nos seus projetos, nas suas atividades, para que ela tenha um pouco mais de autonomia, que é o que a universidade dá. Ela também assume compromissos a mais do que uma faculdade ou um centro universitário. Então, a universidade, ela assume trabalhos, por exemplo, além do ensino, que é esse profissionalizante, que torna o profissional bacharel em Direito, bacharel em Psicologia, em Educação Física, ou licenciado em Pedagogia, em Educação Física, ou engenheiro, ou administrador, gestor, enfim, qualquer curso desses da área. Para o profissional se formar, ele tem que participar do ensino. Então, ensino é uma das atividades que a universidade se compromete a realizar. Outra é pesquisa. Então, a pesquisa é uma das áreas que desenvolve esse conhecimento científico a partir da realização de determinadas pesquisas. E outra é a extensão. Então, são os 3 pilares de atividades que qualquer universidade precisa manter. Para que ela mantenha pesquisa e extensão, ela precisa ter profissionais com uma graduação maior, então a titulação precisa ser maior. Tem que ser mestre, tem que fazer mestrado, tem que ter doutorado, então fazer doutorado, ser doutor em determinadas áreas. Eu, por exemplo, sou mestre, né? Eu fiz pós-graduação lato sensu, uma especialização, e depois fiz o mestrado. Então eu fiz 2 degraus além da graduação, além da faculdade. Tem outros que vão mais um degrau acima, que vão no doutorado ou até no pós-doutorado, muitas vezes. Então, a universidade, ela trabalha desde o doutorado. A Universidade Unijuí tem 5 programas de doutorado, mestrado, pós-graduação. Aí tem vários lato sensu, né, que são as especializações. Inclusive, aqui em Santa Rosa, nós temos a especialização em saúde da família, multiprofissional para todas as áreas da saúde, fisioterapia, enfermagem, educação física, nutrição, todas essas áreas que são ligadas na multiprofissional na área da saúde e médica também. Então nós temos médicos aqui em Santa Rosa que vieram de fora e que estão estudando, especializando-se em saúde da família no campus de Santa Rosa. Isso há mais de 10 anos. E aí tem a graduação. Então, a universidade, ela trabalha nesses 3 eixos, como eu falei: educação, ensino, educação, pesquisa e educação, extensão. Na extensão, são os projetos que a gente vai a campo. Na extensão, são projetos que... E aqui em Santa Rosa, Silvio, nós temos mais de 20, são 23 ou 24 projetos de extensão
que são colocados na comunidade, onde professores e estudantes atuam, trabalham no campo, nas escolas, nas instituições de caridade, a PAI, a PAD, a FAPENE, instituições que podem receber, algumas dessas já receberam, outras ainda não, mas que podem receber trabalhos de extensão. O município de Santa Rosa, em várias ocasiões, por exemplo, o desenvolvimento do plano estratégico Santa Rosa 100 anos. Esse plano estratégico foi um programa, um projeto de extensão que foi desenvolvido, uma atividade, né, que foi desenvolvida como extensão e foi apresentado um resultado lá para o município, e o município hoje utiliza desse plano estratégico para promover as suas ações, né? Então, a extensão desenvolve atividades de campo e ainda tem as pesquisas. Então, assim, quando você me perguntava, e aquela pesquisa que era realizada lá anos atrás, aquilo era dentro de um projeto de pesquisa, tinha um professor que era responsável por aquele trabalho, e aquele trabalho era desenvolvido por estudantes bolsistas que faziam a pesquisa, compilavam os dados, apresentavam esses resultados junto com o professor para toda a comunidade. No momento em que esse projeto ele tem um começo, um meio e um fim, no momento em que ele atinge os seus objetivos e apresenta os resultados, ele se encerra. Ele pode ser reeditado? Pode, quantas vezes quiser. Só que daí precisa haver um movimento nesse sentido, né, de contratação dessa pesquisa ou de interesse da comunidade nessa pesquisa para que aquele professor faça o projeto, apresente o projeto, aprove, né, e aí podem vir recursos, muitas vezes vêm recursos federais ou até estaduais, de órgãos que são estimuladores de pesquisa, né? Eles podem fomentar essas pesquisas e a universidade, então, desenvolve esse trabalho aqui na região. Então, deixa eu só fazer uma colocação aqui, quando eu citei essas pesquisas, né, que eu disse, não sei se hoje acontece ainda, não foi fazendo uma crítica, não, né? Eu entendi. Não, mas para assim, entender, né? Para mostrar o quanto era importante aquele trabalho realizado pela Unijuí, tá? Para dar seguimento nas vendas, sim, sabe, no comércio local, seja supermercadista, Silvio, seja varejista. Talvez seja ainda importante, né? Não, exato, mas assim, eu, por exemplo, quando eu estava na Rádio Santa Rosa, as pessoas ficavam esperando essa pesquisa da Unijuí, os lojistas principalmente, para saber qual era a tendência de produtos a serem mais vendidos, por exemplo, Dia das Mães, Dia das Crianças, entendeu? Então, eu só quis citar o seguinte, que era importante aquele trabalho da Unijuí, que fomentava ainda mais o comércio da cidade. Sem dúvida, né? Silvio. Então, assim, veja, essa pesquisa ela pode continuar sendo importante. E ela pode vir de novo. Só que, claro, ela encerrou porque em algum momento não se teve mais interesse. Mas só que citar a importância que era daquela E assim como momento, essa, né? Silvio, tenho certeza que muitas outras pesquisas e muitas outras ações em outras áreas também marcaram pessoas, assim como marcou essa pesquisa para você, muitas outras pesquisas e outros estudos e outros trabalhos de pesquisa e de extensão também marcaram outras pessoas, porque cada um teve, de alguma forma, algum contato com essa universidade aqui na nossa grande região, né? Eu tenho certeza que nos 20 municípios, 22 municípios aqui do entorno, de alguma maneira a Unijuí já participou da vida de alguém. De alguém. Seja em Tuparendi, Porto Mauá, Santo Cristo, Cândido Godói, Tucunduva, Campina, 3 de Maio, Horizontina, sei lá, Tucunduva, já falei, né, Criciúmal. Nós temos alunos de toda a grande região que vêm para Santa Rosa estudar na Unijuí, e a Unijuí faz trabalhos também de extensão e até de pesquisa também nestes outros municípios. Outro dia eu recebi o prefeito de Boa Vista do Buricá, que é o presidente... O Horbach, né, que é presidente da Associação dos Municípios da Fronteira Noroeste. Agora mudou. Fronteira Noroeste, né? E ele esteve lá nos visitando, falando sobre alguns interesses e algumas necessidades dos municípios aqui da região. E a gente já está encaminhando algumas coisas para, quem sabe, oferecer e atender essa demanda. Então é dessa forma que a universidade funciona e opera. A comunidade tem que vir até a universidade, trazer as suas demandas, as suas necessidades, as suas vontades, os seus pedidos, e a universidade trabalha para tentar atender essas demandas e essas necessidades. Muito bem, e eu já ia entrar nesse campo agora, a universidade e a comunidade. Né? A universidade está diretamente, óbvio, né, através dos alunos e tal, dos projetos que ela faz, do que a universidade proporciona para o município, ligada à comunidade. Mas ela tem uma ligação maior, né, com os munícipes, possibilitando que algumas pessoas utilizem dos serviços prestados pela Unijuí, serviços até que elas de repente não conseguem pagar, com uma questão
né, da própria justiça, no caso, né, do setor jurídico. Então, olha só, Silvio, não só o escritório modelo jurídico, né, que é um escritório de advocacia que atende gratuitamente toda a população. A ligação da universidade com a população. A partir aqui de Santa Rosa, né, a gente atende quem precisar de atendimento e não tem condições de pagar um advogado. São centenas de profissionais, centenas de pessoas da comunidade que hoje são atendidos gratuitamente como se fosse uma defensoria pública. É um serviço público prestado pela universidade comunitária pública não estatal. A gente não cobra pelo atendimento, mas atende desde separação, divórcio, execução de alimentos, defesa de execução de alimentos, situações assim que as pessoas têm com vizinhos, com propriedade, às vezes tem um terreninho lá no bairro que não está legalizado, regularizado, precisa resolver o probleminha lá. A universidade está do lado da comunidade, são centenas de pessoas, Silvio, mensalmente buscando atendimento, são milhares de pessoas que já passaram pelo atendimento do escritório jurídico, desse escritório modelo, que é onde os alunos fazem os seus estágios de prática. Eles fazem a sua prática daquilo que eles aprenderam lá na sala de aula, colocando em prática ali no estágio, né? Mas além do escritório jurídico, Silvio, que também atende a pessoas, nós temos a clínica modelo de psicologia. Você entrevistou aqui outro dia a professora Simone, aquela rica pessoa, né? A Simone é uma queridona e ela veio aqui, conversou com você e falou um pouquinho sobre esse momento, essas dificuldades que as pessoas sentem, né? Então, tem a clínica modelo também, a clínica de psicologia, que também presta esse atendimento para a população que queira buscar um atendimento psicológico e não tem condições de pagar um profissional, né? Então a universidade não quer concorrer no mercado, não é isso, né? Não é esse o foco, esse o objetivo, mas é sim atender aquelas pessoas mais carentes e mais necessitadas que não têm condições, muitas vezes, de pagar um serviço desses, né? E aí eles podem buscar esse atendimento com orientação sempre de um professor, onde os alunos já vão, então, praticando aquele conhecimento que eles adquiriram na sala de aula para poder se formar e entrar no mercado de trabalho. E diante de tudo isso que o Marcos Paulo Scherer, pró-reitor da Unijuí, está trazendo para a gente, dá para que possamos ter uma ideia, né, da importância universal que tem a Unijuí dentro do município. Por exemplo, o Marcos Paulo Scherer, na gestão do prefeito Alcides Vicini, foi secretário de Desenvolvimento Sustentável, né? Ou seja, trabalhou ligado diretamente ao meio ambiente. E a Unijuí também faz trabalhos relacionados ao meio ambiente. Sim, Silvio. Veja só que interessante, né? Nós temos vários laboratórios aqui em Santa Rosa, no campus de Santa Rosa, né? Por exemplo, nós temos a incubadora de empresas, a Criatec. Né? A Criatec já esteve aqui no Portal Plural também, o Lucas Escher, né, veio aqui, deu entrevista também falando sobre essa questão de empreendedorismo, sobre essa questão de startups, novas empresas. Nós temos 9 empresas incubadas que estão sediadas dentro da Unijuí. Tem 9 startups, 9 empresas que estão dentro da Unijuí, funcionando lá no campus de Santa Rosa. Aqui no campus de Santa Rosa, lá na sede. Então, essas empresas, elas trabalham dentro da Unijuí. A Unijuí é como um laboratório de formação dessas empresas, com toda a estrutura de internet, telefone, sala, todo o funcionamento, limpeza, né? Toda a estrutura necessária que às vezes a gente precisa ter numa sede, lá no campus tem e é oferecido para essas 9 empresas incubadas e mais 3 pré-incubadas. E uma delas é, inclusive, na área ambiental e presta serviço na área ambiental. Mas não só isso, Silvio, nós temos outros laboratórios também. E essa Criatec, ela já está há 10 anos trabalhando aqui. Há 10 anos, a Unijuí foi uma das pioneiras aqui na região, toda a região noroeste do estado, a criar esse tipo de ambiente de incubadora, para poder abrigar ideias inovadoras, ideias de tecnologia ou mesmo de inovação, que queiram desenvolver essa ideia e gerar um negócio, gerar uma empresa. Eu mesmo, na época, foi em 2010, né? Eu mesmo na época elogiei bastante, porque eu estava recém chegando de Florianópolis. E existem muitas incubadoras em Florianópolis, né? No Saco Grande, por exemplo, o bairro Saco Grande, que tem em Florianópolis lá, tem um polo que é só de empresas incubadas. E uma dessas empresas que era incubada lá nesse polo, hoje é uma das grandes empresas de automação e controle
de Florianópolis, que é a Revax, que trabalha com produtos hidrelétricos, né? Para hidrelétricas. Então, muitas placas são montadas lá. E essa empresa conseguiu, através da incubação, saiu do método de incubação, construiu sua própria sede e hoje funciona justamente lá, ainda num prédio enorme. Mas foi graças ao sistema de incubação que a empresa conseguiu se sobressair no mercado, né? Então, na época, eu elogiei bastante porque é um jeito, né? É uma célula muito forte a incubação, né? Isso aí. Isso dá um fôlego, né, por 2 ou 3 anos para aquelas empresas poderem nascer, crescer, criar uma certa estrutura e depois sair para o mercado, né? Então esse é o objetivo de uma incubadora. Mas temos outros laboratórios, por exemplo, o Laboratório de Construção Civil, Silvio, que é um laboratório muito antigo, já antes mesmo de nós termos engenharia civil aqui em Santa Rosa, muitos anos antes, nós já tínhamos um laboratório de engenharia civil que prestava serviço para as construtoras aqui de Santa Rosa. Eu lembro que eu trabalhei numa construtora lá na década de 90, Silvio, em 96, 97, 98. Eu trabalhei até 2013 nessa construtora. Mas lá na década de 90 a gente utilizava muito esse laboratório da Unijuí, que funcionava ali atrás do parque, no polo tecnológico. A gente utilizava muito para fazer testes de corpo de prova de concreto, para testar a resistência de concreto, para se certificar de que aquele concreto está sendo feito na medida correta para dar a resistência que precisa. Hoje ainda esse laboratório de engenharia civil funciona dentro do campus aqui de Santa Rosa e continua prestando serviços, este e muitos outros serviços. Por exemplo, a história do prédio da Câmara de Vereadores de Horizontina. O prédio está lá, foi construído uma parte e aí parou no meio do caminho. Desculpa, você está falando aquele novo prédio que na verdade não foi nem terminado. Isso. Um dinheiro gasto público de uma forma vergonhosa foi investido. No município eu acho que foi investido, Silvio, só que não foi conseguido terminar, teve problema com a empresa, depois teve problema na ordem de recurso. A estrutura está lá ficou lá e parou no tempo, Parou né? no tempo. E aí, agora, no ano passado, o presidente da Câmara lá, o Thiago, que é o Rafael, na verdade, né? O Rafael Godoy era. O Rafael, que era ano passado era, esse ano já não é. Esse ano o Rafael, que era o Thiago, presidente, isso, o Rafael, que era o presidente, é muito amigo da gente, assim, ele morou Rafael aqui em Santa Godoy. Rosa. Inclusive ele já trabalhou um tempo também na Unijuí. Também advogado. E também é advogado. O Rafael, então, contratou, a partir de um processo de contratação pública, né? Contratou o laboratório da Unijuí para fazer um serviço de estudo e laudo, né? Emissão de laudos da durabilidade e da segurança daquilo que está lá construído para poder dar sequência e terminar para uma ou outra finalidade, né? O objetivo deles é resolver essa questão, tirar isso de uma vez da fazer pauta aquilo funcionar. E fazer funcionar para alguma coisa, seja para o prédio da Câmara ou seja para outra finalidade. Então eles queriam ter uma segurança, uma certeza. Quem foi procurado para dar essa segurança, essa certeza? Ainda bem que ele a Universidade Regional e o Laboratório de Construção Civil, de Engenharia Civil da nossa universidade, que tem hoje engenharia civil já em Santa Rosa também desde o ano passado, né? Engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia de software e engenharia de produção. Nós temos 5 cursos de engenharia aqui em Santa Rosa. Olha, que bom que o Rafael Godoy teve essa iniciativa de chamar a Unijuí, de contratar a Unijuí para esse trabalho, porque agora agora aquilo vai ter realmente, né, uma finalização naquela obra, já que você citou. Para que vocês tenham uma ideia do que é esse prédio, eu chamava, quando eu estava na Rádio Veracruz, eu chamava esse prédio de dinossauro branco, tá? Porque foi dinheiro público investido ali e que de repente não pôde ser usado pela questão da construção, pela questão do que foi empregado lá. Para você ter uma ideia, foi colocado um piso, tá? Que logo depois que foi colocado começou a soltar. Nós tivemos lá em vistoria com os vereadores. Na época o Antônio Lajus, ele era vereador. Na época o Antônio Lajus era vereador, hoje é prefeito. Era vereador, nós fomos lá. Ainda bem que o Godoy, o Rafael Thiago Godoy, teve essa decisão de chamar a Unijuí, né? Porque realmente
precisa de um trabalho muito qualificado lá, né, Marcos? Então, parabéns à Unijuí, porque eu sei que agora, já que a Unijuí, né, foi contratada e começou a realizar esse trabalho quando lá, Marcos? Importantíssimo. Ano passado, Silvio. No ano passado, a comunidade procurou a universidade, né? O presidente da Câmara, junto com alguns representantes do município e também da comunidade, vieram conversar sobre a possibilidade da Unijuí fazer esse trabalho que precisava. Que bom. Que é de emissão de laudos, avaliação da estrutura e certificação daquela, digamos, da rigidez, da segurança, né, do prédio, para poder utilizar ele, então, para aquela finalidade do projeto original. E aí se fez esse trabalho, né, os profissionais da Unijuí, os professores foram lá, fizeram vistorias, fizeram testes, coletaram materiais, e aí a partir do laboratório desenvolveram, então, a pesquisa e aí entregaram os resultados já para o município, atestando ou certificando aquilo que já existe lá, né, e dizendo de que forma que aquilo pode ser bem utilizado, né, com a segurança necessária para a população. Porque faltava isso, né? Isso a aí. questão lá, a segurança era a mais Era temida. o medo, né? Tinha um medo, né? Ah, será que a foi parte bem de feito? Cima, será que vai suportar? Isso. Porque a Câmara de Vereadores, tudo bem, né? A gente sabe que nas sessões do Legislativo, o espaço fica cheio de lugar vazio. Né? A gente sabe disso, fica cheio de lugar vazio. Mas eventualmente tem muita gente, né? Quando tem uma discussão para o município. Algo mais polêmico. E Horizontina tem muito isso, as pessoas participam muito da discussão do município, né? Então, havia a temeridade dos legisladores de que aquele espaço lá com tantas pessoas pudesse não suportar. Né? Ainda bem que a Unijuí fez esse trabalho, porque agora, com certeza, esse laudo ele é técnico e é profissional e que vai resolver. Outra atividade, Silvio, que a gente também desenvolve, por exemplo, para a comunidade é no Laboratório de Educação Física. Como nós temos o curso de Educação Física, que, aliás, é o curso mais antigo da região, e é o curso superior mais antigo da região e é o curso superior mais antigo da Unijuí também, né, da universidade toda, que é o curso de Educação Física. Antes mesmo da Unijuí vir para Santa Rosa, no Dom Bosco já tinha curso de Educação Física, e muitos profissionais que hoje são referências na área da Educação Física aqui na região são formados pelo Dom Bosco e também pela própria Unijuí, né, e estão atuando aí. Tem um laboratório de educação física, onde lá tem equipamentos que prestam esse serviço, por exemplo, em parceria com a FUNSAR, para pessoas que são portadoras de doenças graves, cardiopatas, pacientes oncológicos, que tiveram alguma doença que acabou dificultando o trabalho, que se aposentaram ou que estão hoje impossibilitados de outras atividades. Eles vão lá e, com o acompanhamento profissional e técnico dos profissionais da Unijuí, prestam ou fazem esse tipo de atividade física para poder se manter com saúde, para poder manter a sua energia, a sua saúde, né? Então tem um grupo bem expressivo de pessoas que acaba se envolvendo e acaba sendo beneficiados também com esse trabalho do laboratório de educação física. E assim também nós temos laboratório de elétrica, temos laboratório de prototipagem para a indústria, temos laboratório, então, como eu disse, de gestão para profissionais da área de gestão, que também presta serviço para as empresas. Então são várias ações de extensão, de pesquisa e de ensino que uma universidade pode prestar. E por isso nós temos sim que comemorar e agradecer a comunidade que aceitou e que buscou essa instituição para trazer para cá, nos nossos líderes anteriores aí, né, antes de mim ainda, quando eu ainda era um menino, né, nessa época, há 30 anos atrás eu era um garotinho, né? Você ainda é um garotinho. Tinha poucos anos de vida. Você ainda é um garotinho, Marcos Paulo Scherer. Mas a gente, então, tem hoje que comemorar, sim, com certeza, essa universidade estar aqui desenvolvendo a região. Muito bem. Você ainda é um garotinho, não está na idade, né? Se a pessoa é jovem ou é velha, está na mente, né? Está na mentalidade. Bom, diante de tudo isso, vocês acabaram de serem testemunhas da importância da Universidade de Unijuí aqui para Santa Rosa e para a região. Eu, particularmente, tenho um carinho especial pela Unijuí. Sabe por quê? Você sabe por quê? Porque assim que eu cheguei em Santa Rosa, a Unijuí me patrocinou. Olha aí. Na Rádio Santa Rosa. Tínhamos uma parceria, né, na Rádio Santa Rosa, e eu fiquei muito feliz quando fui procurado pela Unijuí para fazer essa parceria lá na Rádio Santa Rosa. Porque você sabe, né, Marcos Paulo Scherer? Você é daqui? Você é de Santa Rosa? Sou. Eu nasci no Hospital de Tuparendi, mas vivi a minha vida inteira aqui em Santa Rosa. Santa Rosa. Mas na procedência de nascimento é Tuparendi? É Tuparendi. É Tuparendi. Muito bem. É o município vizinho, é Santa Rosa aqui. É filho de Santa Rosa. Exatamente, é bem vizinho. Mas eu não. Eu vim de Florianópolis, era um forasteiro, né, com um programa de rádio, apresentando, abrangendo os problemas da cidade, brigando pelas pessoas. E aí me vem, né,
por e-mail, por e-mail da rádio, uma proposta da Unijuí ser a patrocinadora do programa. Eu fiquei muito feliz. Então tenho um carinho especial por essa universidade, também por isso, né, que me proporcionou levar o nome da Unijuí no programa, né, e conhecer um pouco mais, entrevistando pessoas da Unijuí, de tamanha e fundamental importância. Então eu tenho um carinho especial por essa universidade também. Por isso, parabenizo a todos por esses 30 anos aqui em Santa Rosa. Você está um ano aí? 1 ano e 2, 3 meses aí, Silvio. Eu entrei em fevereiro do ano passado na Unijuí. Mas eu estudei na Unijuí, né, Silvio? Não, estudou na Unijuí. Desde 99 eu frequento... De aluno a pró-reitor. Desde 1999 eu frequento a Unijuí, sempre tive ligações com a Unijuí, a mãe dos meus filhos sempre trabalhou na Unijuí, então a gente teve muito contato e muita proximidade com a Unijuí. Legal. Você conheceu a importância da Unijuí para a região. Parabéns à Unijuí, parabéns a todos os docentes, alunos, diretores, reitores, pró-reitores, todas as pessoas envolvidas nesta magnífica universidade pelos 30 anos aqui em Santa Rosa, porque sabemos que 30 anos é uma senhora ainda jovem, né? Teremos mais 30 vezes 30 pela frente, com certeza. Marcos Paulo Scherer, muito obrigado e parabéns a você por estar à frente agora da Pró-Reitoria da Unijuí. Muito obrigado, aqui, Silvio, Campo pela Santa Rosa. oportunidade. Em nome da universidade e da nossa reitora Kátia Nering e de todo o corpo diretivo da reitoria, queremos agradecer essa oportunidade ao Portal Plural e dizer que a Unijuí também é parceira do Portal Plural. Isso. Naquilo que precisar e naquilo que vier pela frente, aí a gente vai estar sempre junto. Muito obrigado a você, Marcos Paulo Scherer, pró-reitor da Unijuí. Este para o Plural Entrevistas em nome da Keller Audiocar, produtos à pronta entrega, conserto de alto-falantes, venda de caixas para som automotivo, tudo que você precisa para o seu som está na Keller Audiocar. Telefone 99923-4129, 99923-4129. Amanhã é quinta-feira, é dia de Corpus Christi. Não teremos programa Plural Entrevista, primeira ou segunda edição, mas na sexta-feira a gente volta. E já na sexta-feira, para você ficar muito bem informado aqui e não perder as entrevistas do Plural Entrevistas, nós vamos entrevistar às 10 horas da manhã, deixa eu ver se é às 10 mesmo aqui, para eu não cometer nenhuma gafe, é 10 horas da manhã, o deputado estadual Capitão Macedo. Capitão Macedo, deputado estadual, será o nosso entrevistado na sexta-feira, às 10 horas da manhã. Às 8 horas da manhã estamos fechando a pauta ainda. Mas no sábado, gente, eu terei uma grande entrevista no sábado, dia 13, aqui no Plural Entrevistas, às 10 horas da manhã. Nós vamos falar de arte com Jefferson Rossi Furtado. Sabe quem é ele, Marcos Paulo Scherer? Conheço. Conhece? Conheço as obras. Maravilhosas. Entre Muito elas bom. tem o Goleiro Tafarel. Goleiro Tafarel. É. Né? Vamos conversar com Jefferson Rossi Furtado no sábado, às 10 horas. Às 10 horas, ele é escultor, vai ser uma conversa muito legal e ele vai trazer muitas fotos de obras que ele fez e que está fazendo, porque é um grande artista, né, que tem aquela obra do goleiro Tafarel, ali na rótula do Tafarel. A obra é dele, é do Jefferson Rossi Furtado, que vai estar aqui conosco no sábado, às 10 horas da manhã. Muito obrigado, obrigado a você de casa, e a qualquer momento o Portal Plural volta com novas informações, com lives de qualquer lugar de Santa Rosa ou da região, porque você sabe, aconteceu, está no Portal Plural.